Galera, feliz de estar aqui mais uma quinta. Hoje o tema é super interessante, super especial, porque tá em pauta, as pessoas sabem que existe, mas tem muita dúvida. Eu também tive, a gente meio que fica, né, querendo saber o que fazer de conteúdo. Então, aqui eu vou falar por que usar marketing de conteúdo, né? Que marketing é muito abrangente e tem um capítulo da história só para marketing de conteúdo, que é o que agrega valor na vida das pessoas com o seu trabalho, seu produto, seu serviço, enfim, o que você for aí. E eu espero ajudar e agregar no negócio de vocês. Com exemplos aqui, eu vou dar exemplo de grandes empresas, vou dar exemplo muito meu também aqui, vou contar algumas histórias de alguns clientes também e sobre o meu método. Então, como que a gente faz para ter sempre conteúdo e para a gente conseguir alavancar e ser interessante para os nossos clientes, ser interessante para o nosso público. Tá? Então aqui, durante a live, se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer, eu fico antenada, eu concluo um assunto e aí eu dou uma olhada. Tem algumas perguntas que eu fiz nos meus stories que mandaram perguntas e eu vou responder aqui e eu vou responder no final da live, tá bom? E vou contando histórias aí para poder ilustrar tudo que eu tô falando, tá bom? E coisas na prática, né? Porque o que interessa mesmo são coisas na prática que a gente pode fazer. Então, eu vou começar aqui, eu fiz um roteirinho, por isso que eu olho. Aqui tô ajeitando a câmera. Tá meio estranho hoje, que eu não tô me vendo muito bem, mas tá escuro. Mas tudo bem, vamos embora. Então eu faço sempre aqui um roteirinho que eu vou olhando para me guiar para não perder nada, nenhum assunto aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou falar sobre o meu método, por quê? No meu método, quando eu faço passo a passo, a gente chega a algumas conclusões e chega a destrinchar mesmo, deixar bem detalhado o primeiro que a gente ama fazer e ter certeza de que é isso, e depois definir os 3 pilares de marketing estratégico do seu negócio. Então, depois que define esses 3 pilares estratégicos e esmiuçar ele, dizer o porquê que ele existe, o porquê que ele agrega no cliente, a gente faz frases disso e disso vem muito conteúdo, vem muito do que a gente vai falar aqui hoje de marketing de conteúdo. Só de falar da sua empresa, do seu negócio, porque que ele existe, montar esses 3 pilares, né, dizer quais são os seus 3 pilares, aí você já consegue formar muito conteúdo sobre o que você vai falar. Então assim, mas no meu método tem o passo a passo, tem como construir a persona, depois disso, dos pilares e tudo mais. Então tem uma estratégia robusta que disso fica tudo documentado e com certeza a gente tira os conteúdos de lá. Por quê? Porque você tá com um olhar na prestação de serviço que você faz, no seu produto e no seu cliente. Então, quando você fala de você com foco no seu cliente, no que é interessante para ele, você começa a ter muito conteúdo, infinitos conteúdos. E eu vou dar exemplos até de algumas profissões aqui e de alguns negócios também, porque não acaba. Vocês vão ver que quando começa a fazer esse processo, o conteúdo ele não acaba. Por quê? Porque seu cliente sempre vai ter dúvida, seja ele o seu negócio qual for, tá? Então ele sempre vai ter dúvida, sempre vai precisar, porque se você é especialista em algo, sempre vai precisar de mais informação relevante que faça diferença e que tenha algum impacto na vida da pessoa, porque hoje em dia
O que se quer mais é a atenção das pessoas. O que as marcas mais disputam sempre foi a atenção das pessoas. É que hoje em dia, com muitos canais e muito pulverizado, quem pega na dor ou no desejo do cliente, ele vai parar para te ouvir. Porque senão ele não para, né? Tá com muita informação. Quem não hoje em dia fica vendo TV... Bom, eu não vejo mais TV, mas, por exemplo, se eu ponho um Netflix, eu tenho que me segurar muito para não ficar no celular também. Então, a gente tem esse hábito hoje em dia de competir a atenção. Nada mais é o comportamento humano do que competir a atenção. Então, antigamente, como é que era? Era propaganda na TV, você assistia sua novela, seu jornal, seja lá o que for que tinha na TV, que também não eram muitos programas, e as pessoas ficavam paradas assistindo propaganda. Todo mundo? Não, mas era um grande percentual. Hoje em dia, a TV ela já não tá tão mais pegando a atenção das pessoas. Claro que ainda tá, mas tá se diluindo. Então, para começar o assunto, que eu falei do meu método e falei de como tá o comportamento das pessoas com a questão do conteúdo, porque isso também não adianta falar aqui sobre só sobre conteúdo, que fica raso. Então, o que é mais disputado hoje em dia, seja das grandes empresas multinacionais, bilionárias, ou de nós autônomos, micro, pequenos empresários, é a atenção do público. É a atenção por que o meu produto, o meu serviço é relevante e por que as pessoas vão consumir de mim e não do meu vizinho e não de outra pessoa. Por que eu sou mais atrativo e por que as pessoas vão consumir do meu produto, né? Então, partindo desse princípio, partindo também que você já tem uma estratégia de negócio definida, você já sabe muito bem o que você faz, seu posicionamento dentro da sua profissão, e sabendo quem são suas personas, sua ou suas personas, a gente pode partir pro assunto mesmo, que é o marketing de conteúdo, tá bom? Mas sempre lembrando que sim, você tem que ter essas definições antes, senão você vai fazer esse marketing de conteúdo meio perdido aí e também não vai agregar muito na vida do seu cliente, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que é legal deixar bem claro aqui, que marketing de conteúdo não é publicidade. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes confundem e fica lá, vai fazer um conteúdo e no meio quer vender e falar de preço e falar... Então, assim, fica confuso. Entendendo que marketing de conteúdo, ele é uma forma de você ter autoridade, ser atrativo e ser relevante principalmente para o seu consumidor. Então, assim, quando você tá fazendo... Ei, Paulinha! Quando você tá fazendo algum conteúdo, né, pro seu cliente, faça conteúdo de graça. Faça conteúdo relevante que ele consiga usar. Aí tem muita gente que fala, pô, mas eu vou fazer conteúdo de graça para eles e se eles não me contratarem, ou principalmente se você vende serviço. Ok, se não te contratar, mas você tá gerando valor e você tá agregando. Pode ter certeza que se você gerar valor de verdade com conteúdo gratuito, as pessoas vão querer te contratar. Isso eu falo por experiência própria. Eu já passei por esse tipo de questionamento, do tipo, mas o que será que eu vou falar? O que será que eu vou agregar? E se eu entregar muito e aí a pessoa não quer vir e fazer minha mentoria junto comigo e tudo mais?
isso é normal acontecer, né? Mesmo eu que venho anos de marketing, anos dessa carreira, esse tema, marketing de conteúdo e principalmente falar online, gravar vídeos e fazer, que é um dos tipos de conteúdo, tem vários e eu vou falar sobre eles, fica um pouco confuso assim, cara, mas então eu vou entregar meu ouro, aí meu concorrente vai ver meu método e ele vai copiar e tudo mais. Uma coisa que eu falo, assim, não se preocupa com isso, porque as pessoas que gostarem de você, elas vão se conectar com você, com a sua essência, com a sua energia, com o que você sabe, com o que você agrega. Então, por exemplo, a gente fala sobre um pouco, eu tô aqui falando sobre marketing de conteúdo, e vários outros vídeos, várias outras lives eu falo de outras coisas. Mas o meu método, por exemplo, eu pego na mão e vou junto com a pessoa e a gente tem exercícios, a gente tem várias coisas para preencher, tem um workbook, tem junto comigo momentos que eu ajusto, falo, faço a pessoa pensar. Então, assim, o meu conteúdo que eu tô colocando online e que é para qualquer um consumir, eu sou super grata se alguém pegar aquela dica, der um estalo e faz sozinha. Mas muitas vezes vão precisar da minha ajuda e vão querer que eu esteja junto. Então, eu não tenho medo nenhum de expor e de falar e de poder ajudar as pessoas a terem insights. E quanto mais as pessoas tiverem insights com você, mais elas vão ter o desejo de contratar seus serviços. Então, é muito legal começar falando disso, de que marketing de conteúdo não é publicidade, não é você botar sua cara, ou fazer post, ou fazer qualquer tipo de propaganda, e sim você agregar conteúdo na vida do seu cliente, tá? Eu vou dar muitos exemplos aqui para ir caindo a ficha. Eu tô falando do meu, mas eu vou dar outros exemplos, tá bom? Então, assim, primeiro de tudo, quando você vai fazer o marketing de conteúdo, presta bem atenção no que você quer, qual o seu objetivo. Eu vou falar alguns aqui, mas tem outros, mas esses são os principais, tá bom? Então, partindo do princípio que sempre é venda. Venda pode ser de imagem, de produto, mas assim, tá? Só pra gente começar com esse raciocínio. Se você quer brand awareness, que é presença de marca, então, por exemplo, uma Coca-Cola faz conteúdos incríveis, eles têm até rádio para divulgar a marca. Então, eles não vão vender Coca-Cola, né, falando de conteúdo. Eles não têm um site que vende Coca-Cola, eles têm um centro de distribuição no mundo inteiro, eficientíssimo, que um monte de gente consome Coca-Cola. Então, eles estão dando conteúdo e falando de felicidade, dos pilares estratégicos deles, que é sempre baseado nisso. Para quê? Para gerar consideração de marca, para estar sempre lá na mente da pessoa e linkar o assunto que eles querem que seja associado à marca, né? Então, esse é um dos motivos que se faz marketing de conteúdo. Depois eu vou falar dos números das grandes empresas, que geralmente nesse exemplo da Coca-Cola, os números de investimento em marketing de conteúdo. Mas lá para o final eu falo. Reputação, autoridade e tudo mais, né? Então, aí pode ser desde um autônomo. No meu caso, eu tô aqui, sou exemplo disso, então eu faço também isso para criar autoridade, para mostrar meu conhecimento e para dizer até onde eu posso ir. E aí, isso sim, as pessoas se atraem por isso. Para gerar leads. O que é leads? São pessoas, então tem muita gente que faz vários conteúdos e fala assim, eu te dou esse conteúdo, mas antes se inscreve no meu site, coloca aí seu e-mail, seu telefone, aí pede o que ela quiser pedir,
E a pessoa dá se ela quiser. Se for muito interessante, muito valioso aquele conteúdo para a pessoa, ela vai dar o e-mail, o telefone. Como eu e você que está aí assistindo, com certeza já deu seu e-mail, telefone para ter algum conteúdo gratuito, né? E aí sim começa uma relação da marca, seja ela um profissional ou uma grande marca, deixa eu deixar no mudo aqui, com o cliente. E daí começa uma relação que aí sim ele pode essa pessoa, essa empresa, ela pode te ofertar algum curso, algum produto, algum serviço e tudo mais, e aí começa uma relação. E vendas, né, que tá aqui, mas vendas é intrínseco, a pessoa sempre, por mais que a Coca-Cola, que foi o exemplo que eu dei aqui, que ela quer imagem de marca, que ela quer brand awareness, ela quer ser notada para quê? Para lembrar dela e quando você for ao supermercado, for a algum restaurante, algum bar, alguma coisa, consumir Coca-Cola, né? Então, sim, ela faz isso, para as pessoas consumirem mais. Mas tem várias formas de se fazer isso. E aí, eu trouxe um case aqui também, que depois eu super convido vocês a entrarem na página do Facebook do Guaraná. E tem muita gente que fala, Facebook ainda não é mais o que era. Pode não ser para algumas pessoas, mas o Facebook ainda dá muito retorno como empresa. E o Guaraná, ele tem uma estratégia muito focada, o público é público jovem, e ele faz diversas ações, gamificações, interações, dá algumas vantagens e tudo mais para o seu público-alvo jovem. Ele não sai do tema, ele não fala com ninguém de 40 anos que queira alguma coisa que uma pessoa de 40 anos goste. Não, ele só fala com o público jovem, ele faz gamezinho, ele faz brincadeiras e tudo mais, a linguagem, ele só contrata celebridades que falam com esse público jovem. Então, observem essas grandes marcas e entendam que nós, como pequenos, como empreendedores, também podemos seguir o mesmo caminho. É exatamente igual, só que em proporção diferente, em investimento diferente, mas sabendo muito bem onde quer chegar, sabendo muito bem qual é o seu público e oferecendo as vantagens que são interessantes para o seu público. Então, por exemplo, eu não sou target do Guaraná Antártica, eu jamais participaria de alguma interação que eles estão fazendo lá no Facebook, mas eles não estão nem aí pra mim, eles também não querem, entende? Se eu participar, é um ponto fora da curva, mas eles têm certeza que o público jovem tá ali e pede para compartilhar e pede para espalhar para os amigos e tem regras para participar desses games, para pulverizar entre os amigos. Então, assim, é um conteúdo de valor, é exatamente o que o jovem quer, e vai lá e consome, e o Guaraná Antártica fica na cabeça desse povo. E no inconsciente ou no consciente, se tem sede, lembra do Guaraná Antártica e toma isso, né? Então, é uma forma, sim, de interagir que surge de uns anos pra cá e tá se intensificando muito. Então eu achei muito bacana esse case do Guaraná, e quem puder vai lá na página do Facebook e dá uma olhada pra ver o que eu tô falando. Então, você tem que saber muito bem a sua persona, né? E aí, se você não tem, faça quem é o seu público-alvo para você poder falar com o seu público certo. Vamos supor uma nutricionista. Uma nutricionista, ela tem que saber o público dela. Vamos supor que a maioria das pessoas que vão na nutricionista é de 30 a 40 anos. Ela vai falar assuntos que são pertinentes a 30 a 40 anos. Se o público dela for de 50, ela vai falar com o público de 50, alimentação, por exemplo, para menopausa, ou alimentação para grávida, ou alguma coisa. Então, ela tem que focar isso, saber
o tipo de assunto que ela vai falar e ser relevante para o seu público, né? Então, saber muito bem para quem você tá falando, para você poder criar conteúdo, senão fica essa confusão mesmo, que eu não sei nem o que eu vou falar. Escolher ferramentas que você vai colocar esse conteúdo. Então, para que você está fazendo esse conteúdo, né? Para colocar onde? Para ser atrativo. E aí eu trouxe aqui um case que marketing de conteúdo é uma coisa muito antiga, só está se potencializando agora. Aqui, eu não sei se todo mundo sabe, se todo mundo é da época, ou repara, porque tem até hoje, mas quando o Leite Moça começou, pioneiríssimo, com receita de doces, de pudim, de várias coisas que eles tinham na embalagem. Isso nada mais é do que marketing de conteúdo, porque ele agregava valor pro consumidor. Então, assim, além de você ter lá o produto, que claro, tinha propaganda, era super desejado e é desejado até hoje, eles te dão receita de como usar o produto deles, né? Então, eles estão agregando valor ali naquele produto e te dando ideia de como usar. E quando te dá a ideia de como usar, você quer consumir mais, porque isso te começa a te dar ideias e você fala, não, mas nossa, então, aí você compra mais e você consome mais daquilo, né? Então, eu acho incrível o que o Leite Moça começou a fazer, lógico que várias marcas fazem isso, hoje até em arroz tem, né? Receitas, enfim, várias embalagens hoje tem as receitinhas lá, só para dizer que não é só online, tem a questão de ser físico, né? Então, você pode colocar o seu conteúdo em blogs, em redes sociais, Facebook, Instagram, como eu tô fazendo aqui hoje e faço sempre que eu tenho. No LinkedIn, se você quiser um assunto mais voltado para pessoas que estão falando de business e tudo mais, é um canal super efetivo. O YouTube, eu tenho página lá também. A gente sobe todo o conteúdo no YouTube, é um canal super interessante, ele é, sem dúvida, disparado o concorrente maior das TVs, né, de todas, né, de canal aberto, fechado, de Netflix, qualquer tipo de conteúdo, ele é riquíssimo, impresso. Então, né, dar um exemplo, a Quatro Rodas, ela é um exemplo de marketing de conteúdo. Então, tem lá muito conteúdo para consumir para quem gosta de carro, né? Ou então, numa loja, vamos supor que você tem um pet, né? Uma clínica veterinária e aí você pode fazer um impresso, né? Hoje em dia ninguém mais faz impresso porque custa mais, mas se você não tem uma página, ou se você tem, coloca lá o que é mais saudável para os cães, de quanto em quanto tempo tem que dar vacina, fazer algumas coisas interativas para o cliente lembrar da vacina, enfim. Tem muita coisa que você pode dar de conteúdo, de conscientizar e linkar também a venda dos produtos. Então, por exemplo, um pet, que é super comum. Eu falo de pet porque eu entendo, eu tenho a Melzinha, então pra mim é super fácil falar disso. Então, o meu veterinário fala, é super saudável, um tipo de ração X que tem menos agrotóxico e tudo mais, o que ele faz? Ele vende lá no pet dele, na clínica. Então, se ele indica e já tem na mão para você pegar, você leva. Então, você agrega ao seu serviço principal, que são as consultas, mas aí você vende mais produtos, mas agregando na vida do cliente, porque se só tá lá na prateleira, você não vai criar desejo de pegar, você não vai nem saber por quê, mas uma orientação de uma pessoa que é especialista, que é o veterinário, que eu confio, se ele falar e me indicar, eu vou querer. Então é a mesma coisa, quando a gente cria marketing de conteúdo, seja ele na vida real, offline, né, que a gente fala, ou no online,
As pessoas querem que a pessoa seja especializada e que esteja falando para o benefício dela, do cliente, e não do empresário, né? Senão fica uma coisa fake, as pessoas não acreditam e tendem a largar, inclusive, o serviço principal. Então, você tem que... Por isso que é legal você, né? E eu falo sempre fazer um marketing da verdade, que é sempre olhando o seu cliente como foco, o benefício dele, né? Então, isso. E o que o público está interessado em ajudar ele a se entreter com isso, né? Como eu disse lá no começo, o que se tem de mais valor hoje em dia é a atenção das pessoas. Todas as empresas estão disputando aí, fala assim, quem é seu concorrente? Seu concorrente pode ser o mundo. Se você não tem um conteúdo que de fato prenda a atenção do seu público, por isso é tão importante você saber e desenhar o seu público, porque senão você vai acabar falando para qualquer pessoa e não sabe exatamente aprofundar quais são os desejos e as dores do seu público. E é isso que eu faço no meu método, aprofundar e saber cada detalhe disso e o comportamento mesmo das pessoas para saber o que o meu trabalho ajuda, né, essas pessoas e poder falar sobre isso. Então, e tem uma coisa aqui que eu coloquei que é consistência. As pessoas, eu vejo muita gente começar a fazer conteúdo e é uma coisa que sim dá trabalho fazer conteúdo e você tem que gostar de fazer conteúdo, porque assim, eu, por exemplo, me colocar como exemplo aqui, eu tenho os clientes para atender, eu tenho minha agenda, muita coisa para fazer, e eu tenho sim que estar antenada nos conteúdos que eu vou postar, que eu vou gravar, que eu vou escrever. Então, não é só gravar, é escrever, é fazer, é pensar, é refletir. Então, tem uma dedicação de tempo para isso? Tem muita dedicação. Só que eu vou mostrar números para vocês e dizer o quanto isso é relevante. Porque quem não faz isso mais hoje em dia começa a perder visibilidade. Então, quem não é visto, não é lembrado, perde a relevância. E se tem tanta gente hoje começando a fazer mais as grandes empresas, mas isso está se diluindo, então tem autônomos fazendo, estão começando a fazer, começando a se ligar nisso. É muito importante você saber falar o correto, mas também é muito importante você ter consistência, porque se você não tem consistência, você não consegue com que seu público fique engajado com você e crie mais curiosidade, porque se você, vamos supor que você é dentista, você tem muitos assuntos dentro da sua área para falar, para orientar. Então, assim, se você dá uma dica por semana, por exemplo, ou por mês, vamos exagerar. Por que eu devo escovar os dentes? Me falou, putz, massa por que eu devo trocar minha escova de dente? Por exemplo, massa essa dica, mas é rasa, eu quero saber mais. Como que eu consigo fazer a limpeza dos meus dentes, como que eu consigo arrumar meu dente que é torto, por que usar um método X e não um método outro, que hoje em dia tem 1 milhão de tipos de aparelhos e tudo mais. Então, as pessoas, elas querem informação, e quanto mais informação com credibilidade, com que elas querem ouvir, você vai atraí-las. É assim. Então a consistência disso e de falar de diversos assuntos é super importante, né? Como consistência em tudo na vida é importante, porque entenda que começou a fazer conteúdo, prepara, tenha noção, né, de planejamento, que isso vai te tomar um tempo, vai sim, vai te dar trabalho, mas que vai te dar muito resultado. Esse é o ponto, vai ter resultado. Então, é pra quem tá afim mesmo.
Não é para todo mundo, é para quem tá afim de fazer. É... Qual outro ponto que eu coloquei aqui? Ah, olha que interessante. As pessoas hoje em dia, elas não estão mais consumindo, e agora volta para você e repare no seu comportamento que você vai entender isso. Elas querem muito que as outras pessoas indiquem para elas coisas. Então, muitas pessoas fazem as próprios seguidores, as próprias fãs da marca, seja ele que marca for, ou que autônomo ou pequena empresa, terem as pessoas que elas mesmas geram conteúdo para a marca. Então, eu faço até um curso com a Marta Gabriel, que ela fala, me ajuda a te ajudar. Porque se você faz conteúdo e você se expõe como marca, como serviço, as pessoas elas tendem a te seguir e falar sobre você. Porque se ela gostou, ela vai falar para mais pessoas. E aí não é a própria pessoa falando eu sou boa, tudo, a publicidade. É o seu próprio cliente, consumidor, que tá fazendo propaganda de você e tá fazendo um marketing de conteúdo para você e falando. E também, então isso dá muita credibilidade, porque quem faz marketing de conteúdo, isso acaba sendo uma consequência e isso traz mais autoridade. Então, é muito bom. É uma das vantagens também de fazer marketing de conteúdo, que isso vem o resultado. Então, assim, é incrível como as próprias pessoas, quando estão muito engajadas, elas mesmas são esse conteúdo para o seu produto, seu serviço. Aqui agora, como eu prometi, eu vou entrar em alguns números muito interessante de mercado sobre marketing de conteúdo. Então aqui, sobre as grandes empresas, o gasto médio anual para grandes empresas de marketing de conteúdo é de 1,75 milhões de dólares. Óbvio, estamos falando de empresas grandes, mas para você ter noção quanto é relevante, é muito relevante estar antenado nisso, senão as grandes empresas não estariam investindo nisso, certo? Aí outro dado super bacana, 93% dos profissionais de marketing B2B, que é business to business, então vende serviço para outra empresa, estão usando marketing de conteúdo para as empresas. E eles também estão gastando quase 40% do seu orçamento nesta modalidade. Entende que está migrando total o orçamento das empresas para este tipo de marketing, né? Então, é muito legal trazer números para entender a grandeza disso e a configuração que isso está tomando. E por quê? Porque as empresas que colocam seu foco no marketing de conteúdo estão gerando 5 vezes mais leads do que aquelas que não. Então, imagina, eu falei tudo isso e aí esse número dá um peso incrível para todo o conteúdo que eu estava falando. Então, 5 vezes mais pessoas ficam interessados no seu produto, no seu serviço, quando você oferta marketing, conteúdo de valor. Fala o que elas querem ouvir, sobre o que você tem a oferecer. Você põe um peso nisso e começa a dar ideias para elas do que elas realmente querem. Às vezes elas não estavam pensando, mas é a solução de algum problema que ela tem. Enfim, até contar uma história aqui de que quando eu tenho a Ana, uma cliente, que quando ela me procurou, ela viu os meus conteúdos no YouTube e ela veio me procurar e ela estava confusa. Ela é uma autônoma, advogada, se contratava uma coaching de carreira, né? Ou se ela me contratava porque ela gostou muito do meu conteúdo. Então, e ela acabou me contratando e a gente está fazendo um trabalho. Então, assim, se não fosse o meu conteúdo,
ela não entraria em contato comigo, porque ela acharia que marketing estratégico e posicionamento estratégico era só para grandes marcas, mas para autônomo não era. Então, entenda o peso e o valor disso, né? Vem uma contratação, outras clientes também já me procuraram por causa dos meus vídeos, por causa das minhas lives, e começa a mexer e a entender que sim, isso ajuda. Então, tô dando um exemplo aqui real meu para ficar bem tangível o que eu tô falando. 71% das empresas que utilizam marketing de conteúdo levam em consideração como isso e afeta a experiência de seus clientes com a marca, né? Então, um número fortíssimo, 71% das empresas que utilizam marketing de conteúdo agrega valor, né, para as pessoas que estão lá. Então, é assim, é muito, muito importante. Ei, Lucas, tudo bom? Bom te ver aqui. Então, é muito importante que a gente fique antenado e entenda o que o nosso público quer ouvir, o que a gente, como autônomo, micro ou pequeno empresário, ajudamos a resolver na vida das pessoas as dores ou desejos dela, e colocar foco nisso e colocar peso nisso e não achar que, isso a pessoa não quer saber. Muitas vezes, porque a gente atua na profissão, a gente acha que o que a gente faz é básico, mas é básico pra gente que tá na profissão, né? Um dentista vai me dar a dica, por exemplo, de quantas vezes no dia passar fio dental, e eu passava uma vez por dia e tem que passar duas, e para ele é banal isso, mas para mim não é. Para mim é uma informação de valor. Uma nutricionista que vai falar da dica da onde ela compra os produtos mais saudáveis, para ela é banal, para mim não, para mim é uma super dica. Então, não banalize as suas informações, entenda que elas têm peso para o seu cliente, entenda que elas são relevantes. Agora, você precisa saber para quem e falar com o público correto, né? Que aí isso vai se tornar um super valor agregado para ele, e muito provavelmente ele vai te desejar e ele vai te consumir, ele vai te contratar ou consumir seus produtos, né? Então é assim que acontece um marketing de conteúdo. Então, eu cheguei aqui no final do conteúdo mesmo, né, que eu queria falar. Tem algumas perguntas que me mandaram que eu vou responder. E aqui quem tá na live fica super à vontade. Se quiser me mandar pergunta, me manda que eu ainda respondo. Acho que eu vou ficar mais, pelo menos, de 5 a 10 minutinhos aqui, pelo menos, respondendo as perguntas que me mandaram. Então, tem uma pergunta massa aqui. Tem três perguntas e super legais e relevantes, cada uma delas. A primeira: sou autônoma. Como sei que estou colocando o conteúdo certo? Muito bom. Eu dei algumas dicas aqui, vou enfatizar, né? Mas assim, como que você sabe que você está colocando conteúdo relevante? Aprofundando no que você faz de melhor. Primeiro passo, né? Sabendo o que você faz. Como eu dei exemplos, às vezes a gente banaliza que a nossa dica pode ser incrível. Hoje eu tive um exemplo com a minha cliente que eu falei assim, bom, agora a gente vai passar para a etapa de mercado. Então, me fala quais são os números do seu mercado e tudo mais. E ela falou, Fê, eu não sei os números do meu mercado. E pra mim é uma coisa super simples de fazer isso, de descobrir e de ir nos sites corretos para falar de cada profissão e tudo mais. E eu, hoje mesmo, olha que louco, eu banalizei isso, achando que todo mundo sabia, procurar. Mas não, como eu trabalhei em marketing em muitas empresas, em muitos mercados e atendo, né, meus clientes que são de vários mercados, para mim é muito fácil achar informações de mercado, de fatia, de quanto que é relevante, de quanto que não é. Então, inclusive eu vou acrescentar na minha consultoria e ensinar isso também. Então eu vou aprendendo
com os meus clientes, que algumas informações que eu até acho que nem era tão relevante Então, primeiro é se conhecendo muito o que você faz, cada etapa do que você faz, cada tipo de serviço que você faz, conhecendo muito o seu cliente. E aí você vai saber se você está fazendo o conteúdo certo para ele, né? E aí você esteja preparada para ouvir. Porque a certeza absoluta para começar, para dar o primeiro passo, muita gente trava por causa disso e eu super encorajo as pessoas comecem, né? Com estrutura, não vai sair começando falando qualquer coisa, mas assim, com uma estrutura mínima e básica. Tem alguns vídeos meus que falam sobre isso, sobre se conhecer, sobre conhecer sua persona, sobre conhecer seu público. Mas se você fizer uma lista de tudo que você faz, né, parar, pensar, escrever, anotar, deixar isso registrado, o conteúdo ele não acaba nunca. Então, qual seja a sua profissão, sempre você vai ter conteúdo para falar e sempre você vai ter conteúdo interessante para passar para o seu cliente. Então, preste atenção nisso. Aprofunde, né? Se quiser conversar comigo no direct depois, eu tô super disponível. Mas é assim que funciona, tá? Na minha opinião, é assim e é assim que eu faço. E que eu oriento os meus clientes, as minhas clientes e que dá certo, tá bom? Aí outra segunda pergunta aqui. Como ter sempre ideias e passar para o cliente sem repetir? É muito engraçado isso, meio que a primeira vai para a segunda, mas tem um ingrediente aqui a mais, que é o sem repetir. E isso eu posso falar porque eu também me apeguei no começo, né? Eu tô aqui fazendo marketing de conteúdo faz 4 meses. Então no começo eu também, mas eu já falei disso, ou já falei daquilo, já falei de persona. E geralmente o que acontece? Um assunto tá atrelado ao outro. Como eu falei hoje, por exemplo, na live, não dá para você fazer marketing de conteúdo sem a base, sem você conhecer as outras etapas. Então eu falei assim, bom, então eu sempre vou falar sobre tudo do meu método passo a passo, não dá. Tem que fatiar isso. Então você pode falar que uma coisa depende da outra. Por exemplo, um personal, ele vai falar como fazer exercício, quais exercícios que te dão mais resultados e tudo mais, mas tem toda uma base de faculdade que esses caras fazem para te orientar, que é muita coisa, não é um exercício que vai te fazer a diferença, é um todo, é uma disciplina, ele tem um monte de coisa para falar, mas tem que fatiar os assuntos. Quando você fatia eles, por isso que tem que fazer esse exercício, você consegue entregar. Nem que você repita um pouco de outras coisas, porque você vai estar sempre repetindo. E quando você trabalha com isso, com conteúdo, como é muito básico para você, de novo, não é para o cliente. Então você pode repetir assuntos com outro olhar, com outro contexto, mas você vai sempre repetir alguma coisa ou outra, mas na fatia diferente, né? Então, e também como falar, pergunte para o seu cliente o que ele quer ouvir e observe isso no dia a dia, que se você tá antenado no dia a dia, você vai saber e vai ser muito rico te trazer conteúdos. O vídeo de segunda-feira eu gravei por causa de um insight de uma cliente. Então, assim, eu não teria ideia de fazer aquele vídeo, mas como ela perguntou, eu fiz aquele conteúdo, tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Se não respondeu e quiser bater mais papo, pode falar comigo no direct, tá bom? Aí a última pergunta aqui, né, da live, se quiser fazer pergunta ainda dá tempo. Você usa alguma ferramenta para organizar seus conteúdos? Quais? Excelente pergunta essa, porque eu uso e fui descobrindo com o tempo. Tinha ferramenta que eu já usava no corporativo, né, quando eu trabalhava na Caixa Seguradora, na GM ainda não usava essa que eu uso hoje, mas enfim. Então,
eu super uso. Primeiro, assim, uma ferramenta que eu acho incrível, o Trello. Não sei se vocês já ouviram falar, é um loginho que é azulzinho. Eu tenho um Reels que fala disso, bem rapidinho, de 15 segundos, mas mostra um pouco. Que fala sobre como organizar, porque não basta você saber as ideias, você tem que organizar. E para conteúdo é muito legal, porque eu tenho lá os cards e as qualidades e vários assuntos do que eu faço, né, na consultoria. E todos aqueles assuntos, todos os pontos são materiais para fazer conteúdo. Então eles ficam lá organizados. Se alguém quiser me fala, eu faço um videozinho e mando. Mas é muito legal e eu trabalho com a Rê, que é minha sócia. Ela fica no backstage, mas ela tá junto na empresa, tanto quanto eu. E a gente se organiza muito por lá e ele atualiza online, na hora. Então, por exemplo, a gente não mora juntas, né? E eu trabalho em casa, ela também trabalha em casa. E aí a gente atualiza, no mesmo segundo ela vê o que eu atualizei. E a gente tem uma dinâmica ali, tanto de se organizar para o trabalho, de tanto se organizar para conteúdo. Então lá eu tenho, sim, fontes, muitas fontes e muitas ideias. E o legal é que eu abasteço sempre, né? Então é uma coisa orgânica. O conteúdo não vai estar lá, uma vez eu fiz, eu não vou mais usar. Então eu organizo sim e coloco. Outra ferramenta que eu uso, que eu tô achando incrível, que eu achava complicadíssimo ver aquilo, é o Mastermind, que é a organização mental de você entender etapas do processo. Então, eu tô fazendo a minha mentoria, né? Tá lá, então, por exemplo, eu acabei de falar que eu incremento quando o cliente me fala uma coisa, eu falo, caramba, isso daqui eu poderia incluir no curso, né? Na mentoria, eu vou lá e coloco. Então, é como se fosse uma aranha, assim, é muito louco. Tem a ideia central, que no meu caso é minha mentoria, então tá lá. A gente ainda tá decidindo o nome, vou até fazer uma enquete esses dias para saber o que é mais forte, domine sua estratégia de marketing ou outra estratégia. Nossa senhora, Rê, se você puder me ajudar aí, me ajuda. Mas enfim, são 2 nomes, mas tá lá, a ideia central, domine sua estratégia, e aí tem o início, a introdução, a visão, os exercícios que se faz e tudo mais, e vão ramificando. E dessa ramificação, de cada exercício você ramifica mais, então ele vira uma teia de aranha e ele tem um racional ali super que organiza. E para conteúdo também é muito bom. Aquilo também me ajuda como conteúdo. Então, são essas 2 ferramentas que eu mais uso. Eu sei que tem várias ferramentas, eu acabo focando, porque senão a gente fica meio louco de usar várias ferramentas e aí se desorganiza dentro de uma coisa que você quer se organizar. Para mim, pelo menos, é assim. Então, o Trello é disparado o que eu mais uso para conteúdo, e o Mastermind também me dá insights de conteúdo. Então, é isso. Espero também ter respondido essa pergunta. E se quiser complemento, pode me chamar no direct para complementar mais. Então é isso. A gente tá chegando aqui no fim. Daqui também em 5 minutinhos o Insta cai, porque só pode ficar 1 horinha. Mas foi bem bacana e dividir com vocês e me preparar para essa live de organizar racional, né, o conteúdo, de falar aqui para vocês. Isso é uma coisa que você sempre vai ter que fazer. Quem faz conteúdo tem que se organizar, tem que estruturar, tem que ter uma ideia, né, tem uma ideia central e quais são os pontos aí que são relevantes. Tem conteúdos que podem ser longos, outros curtos, enfim, tem vários tipos. Então eu espero ter contribuído aqui nessa live. Rê, beijo pra você, a Rê da Costa, a Regiane. Então, se tiverem dúvida, contem comigo, e
até a próxima live. Gratidão por terem participado. Beijo para todas que estavam aqui. Um beijão, valeu!